E hoje é um dia histórico para todos os brasileiros, não é verdade, Prisco? A repórter Bruna Osterman, de Porto Alegre, está na capital gaúcha e conta como está o clima por lá com o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. Bruna, como estão as manifestações aí na cidade? Oi, Udiane, bom dia. Hoje a cidade de Porto Alegre, grande parte dela, pelo menos praticamente, parou em função do julgamento dos recursos do ex-presidente Lula. A mobilização no Tribunal Regional Federal começou ainda por volta das 6 horas da manhã, com a chegada de jornalistas e, enfim, outras pessoas que vão trabalhar durante esse julgamento. Os desembargadores são 3 responsáveis por avaliar os recursos dos advogados do presidente Lula, também chegaram bem cedo e foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Porto Alegre, o clima é esse, fora da área de segurança, desse perímetro de segurança. Há milhares de apoiadores do ex-presidente Lula, muitos são da Central Única de Trabalhadores, também da Via Campesina. Todos eles não param de chegar a todo instante. Inclusive, a deputada Jandira Fegali também está aqui acompanhando, fazendo essa vigília. Um grupo dos manifestantes, dos apoiadores de Lula, fez uma passeata durante a manhã, saindo da zona norte de Porto Alegre até aqui a zona sul. Já do outro lado, os contrários a Lula também realizaram uma ação. Eles utilizaram uma embarcação para expor um boneco inflável do Pichuleco. É um boneco que representa o ex-presidente Lula vestido de presidiário. De Porto Alegre, Bruna Osterman. Muito bem, e ontem o clima também foi de manifestações na capital gaúcha. No início da tarde, a ex-presidente Dilma Rousseff fez um discurso a favor do ex-presidente Lula. No ato também estavam o ex-presidente Lula, presente, inclusive diversas lideranças do partido. O discurso foi feito em cima de um carro de som no centro da cidade. A ex-presidente afirmou que esse é um processo de perseguição política, caso Lula não possa se candidatar. Disse também que ele é inocente e por isso o partido não tem um plano B. Reiterou que ter um plano B, quando se trata de um inocente, é covardia. Que ele não seja julgado nem acima nem abaixo da lei. Bom, Prisco, vamos falar um pouquinho, antes de entrar no mérito do julgamento, qual seria a importância dele para o país? Olha, fundamental é o seguinte, o processo democrático, ele só transcorre de maneira sólida e concreta com um judiciário livre e forte. A autonomia e a soberania da justiça são circunstâncias fundamentais, imprescindíveis para termos um processo democrático consolidado. As manifestações absolutamente legítimas, desagradáveis, concordo com o Prates, que está aqui no estúdio, desagradáveis as manifestações dos petistas ali no momento que a repórter estava fazendo a sua participação, como querendo desconcentrar o profissional. Mas, de qualquer maneira, de uma maneira geral, as concentrações, as mobilizações são ordeiras, são tranquilas, estão sendo bem encaminhadas, sem excessos, sem depredação do patrimônio público, sem radicalismos ou sectarismos. Agora, imaginar que as mobilizações vão exercer influência sobre os magistrados, aí é uma grande distância e constitui-se num grande equívoco, porque não haverá influência sobre os magistrados. Eles já estão com a convicção firmada do voto a ser prolatado hoje durante a tarde. Aliás, o relator já está lendo o seu voto e a qualquer momento tomaremos conhecimento dele, Ildiane. Tá certo. Olha só, ontem nós tivemos 2 entrevistados aqui, um cientista político e também um advogado. Eles admitiram que Lula poderá participar das eleições mesmo condenado. Qual a sua visão? Isso é um detalhe complicado porque tem a ver com cronograma. Já foi marcado o julgamento do recurso de Lula no TRF para janeiro para tentar esgotar todos os recursos até antes do prazo fatal das convenções homologatórias, 5 de agosto. Mas o fato é que, além dos recursos no TRF, tem no STJ, tem no STF. Ele pode entrar com liminar, com esse efeito suspensivo, para disputar a eleição. E o registro das candidaturas é até 15 de agosto.
E o Supremo tem um mês para se manifestar, 17 de setembro. A eleição é 7 de outubro. Então, eventualmente, no limite de 17 de setembro, ele poderia ser considerado inelegível e, portanto, ter seu registro impugnado. Ele teria que renunciar ao Idiane. E aí, para quê? Um outro candidato ser apontado, já para a reta final, criando um fato político, que pode ou não ter repercussão. E o pior de tudo é uma questão operacional da Justiça Eleitoral. É que se acontecer isso 17 de setembro, não há tempo hábil de tirar a foto de Lula da Silva da urna eletrônica. Aquele que o substituir será votado, mas com a imagem de Lula da Silva na urna eletrônica. Então, é uma situação complicada que pode gerar sobressalto e instabilidade no processo, não apenas político-eleitoral, mas até institucional para o país. Então, vamos aguardar a evolução do quadro. O brasileiro é suficientemente informado e tem que estar devidamente amadurecido e ter discernimento para, de repente, enfrentar essa situação. Começou o julgamento hoje pela manhã. Qual a sua avaliação das primeiras horas da sessão? Olha, esquentou um pouquinho a temperatura quando o representante do Ministério Público questionou e condenou essas manifestações e essa pressão do PT na linha de que é perseguição política, quando, na verdade, não tem perseguição política nenhuma, não. Isso é o discurso que o PT está querendo para desviar a atenção para aquilo que já está consagrado aí de evidências em torno do envolvimento do presidente da República. E o membro do Ministério Público chegou a dizer, Iudiane, o seguinte, que Lula se corrompeu. E aí o advogado de Lula contestou, colocou que o Ministério Público está com a postura viciada em relação ao ex-presidente, querendo incriminá-lo, enfim, esquentou um pouquinho a temperatura, mas, de qualquer maneira, as coisas estão caminhando de maneira tranquila. Nós temos no telão imagens ao vivo do julgamento que acontece em Porto Exatamente. Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É o desembargador, relator, que está agora lendo o seu voto. Você acha que termina a sessão, o julgamento, ainda hoje? Sim, sem dúvida. A tendência é que até final de tarde, início de noite, nós já tenhamos o resultado do julgamento do recurso da defesa do presidente Lula da Silva. E sem a perspectiva de pedido de vistas. Até pela demanda logística para um julgamento como esse, seria uma temeridade querer jogar isso ainda mais para frente. Mas eu acho que nós temos telões aqui, né, Eugênia? Temos imagens, sim, Prisco. Vamos lá, então? Muito bem, a ficha corrida de Lula da Silva na Lava Jato. Esses dados são estarrecedores. 9 denúncias do Ministério Público Federal, 246 acusações por lavagem de dinheiro, 21 corrupção passiva, 3 formação de quadrilha, 4 tráfico de influência, 2 acusações por obstrução de justiça. Próxima tela. E na próxima tela nós temos a sentença de Moro e o debate político. Sentença de Sérgio Moro, 237 páginas, peça, aliás, muito bem fundamentada. Não há aí prova cabal contra Lula da Silva. Não tem uma assinatura, uma gravação, mas tem um conjunto de indícios que caracterizam prova. Tem delações de pessoas próximas dele. O presidente da OAS dizendo que entregou, que deu a cobertura no Guarujá em troca de contratos que ele, Lula, favoreceu a OAS junto à Petrobras. Tem manifestação de ministro da Fazenda e da Casa Civil, dele e de Dilma Rousseff, como Antônio Palocci. Tem manifestação de Eduardo Duque, que era o representante de Zé Dirceu, portanto, do PT Trabalhadores, na diretoria da Petrobras. Então, não há como negar todas essas evidências. Vamos voltar aqui rapidamente. Outra, ele está sendo tratado como criminoso comum e está sendo julgado como tal. Ele não está sendo julgado como ex-presidente da República e nem tem que ser visto como tal. Ele é um cidadão comum e, se cometeu crimes, tem que responder como qualquer outro cidadão brasileiro. Encerrando, Grazi, apenas o acréscimo de que é um processo técnico e criterioso, sem conotação política, e o debate é eminentemente jurídico. Não adianta querer polemizar e politizar o processo. E o fundamental, Idiane, seja condenado, seja inocentado, ganha o país,
porque o judiciário exerceu com isenção o seu papel e isso fortalece o processo democrático. Agora, no meu sentimento, ele será condenado por 3-0 e com a perspectiva real de uma pena superior àquela dada por Sérgio Moro, que foi de 9 anos e 6 meses. Provavelmente, Prisco, hoje às 7h20 da noite no SBT News, a gente já tem o resultado, já traga a cobertura completa E vamos desse julgamento. E vamos estar hoje ao vivo com o Fernando Machado no News.